Fala pessoal, tudo bem? Marinaldo Nogueira por aqui, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje estou passando aqui ligeiramente para conversar com a minha audiência, com você que acompanha os vídeos aqui do canal e deve ter percebido que há algum tempo a gente não posta nada por aqui, não tem conteúdo nem nada, né? E em tempos de redes sociais, quando o canal por onde a pessoa se comunica com aquelas pessoas que acompanham deixa de postar conteúdo, fica parecendo que aconteceu algo grave com a pessoa ou gera preocupações das mais diversas, né? E por hora esse é o canal que eu tenho aberto, que está funcionando com login e tudo mais, para que eu possa me comunicar com as pessoas, haja vista que eu me desliguei das redes sociais, né? Então esse vídeo, em primeiro lugar, eu gostaria de usá-lo para desejar para você boas festas, feliz ano novo, tudo que eu não pude desejar durante a virada de ano, justamente porque eu não estava postando conteúdo, então aproveito para fazer isso agora. Você vai dar risada com certeza, porque é uma idiotice, mas eu estou dizendo agora o que eu deveria ter dito lá na virada de ano e tudo mais, tá certo? Dito isso, outro fator que me fez produzir esse vídeo é para dizer que está tudo bem, né? E também para mencionar que eu creio que o tempo que eu gerei conteúdo na internet relacionado ao setor dos meios de pagamentos, de alguma forma contribuiu para que muitas pessoas tivessem as suas necessidades atendidas, né? E também que essas pessoas pudessem criar coragem de topar aceitar um meio de pagamento que divergia daqueles que eram os tradicionais, né? Eu creio que essa barreira a gente conseguiu quebrar, né? Eu vou fazer um breve resumo aqui de como que isso aconteceu, né? No começo dos meios de pagamentos não havia essa questão de influenciador digital, influencer, pessoa importante dos meios de pagamentos. Isso não existia, só se falava sobre meios de pagamentos, era quem? Diretores de empresas desse setor que defendiam o seu peixe, CEOs de empresas, e falavam em grandes canais de redes de televisão aberta, né? Eu fui uma pessoa que desbravou esse mercado, né? Eu não sei se por mérito ou por pressão, né? Mas a verdade é que eu gostava mesmo de fazer isso, e quando eu comecei a desbravar o mercado, a conhecer opções de pagamentos lá em 2003, houve uma resistência muito grande, porque as pessoas não confiavam que opções de meios de pagamentos alternativas fossem capazes de dar vazão às suas necessidades, haja vista que a gente tinha dois grandes competidores no mercado, cada um gigante na bandeira que ele trabalhava, haja vista que a gente tinha o duopólio no mercado. O duopólio é como se fosse um monopólio, só que com duas empresas, né? Duas empresas dominando o mercado. Era praticamente meio a meio para cada uma, né? Aí surgiu essas empresas alternativas. Eu, na época, era comerciante, então eu aproveitava dessa dúvida que a gente tinha se os meios alternativos realmente vieram para ficar, se funcionavam e etc. Eu adquiria esses meios de pagamentos alternativos, né? E eu fazia o teste num pequeno comércio que eu tinha na ocasião. E a coisa foi bem. Vários meios de pagamento se provaram muito eficientes, né? Atendendo ali aquela necessidade do pessoa física, etc. e tal. E a partir dali, eu acabei virando influenciador desse setor de meios de pagamentos. E isso que eu chamo de desbravar o mercado, porque eu falava de várias empresas de forma sem levar em conta se a empresa era minha parceira ou não. E a partir dali surgiu várias empresas desse setor, né? E a gente foi atualizando isso até 2018, 2019, até 2020 veio a pandemia, e a partir dali eu acho que o meu papel naquele propósito primeiro de quando eu criei o canal, acho que foi cumprido. A partir dali diversas pessoas começaram a fazer vídeos também, né? Cada um focando ali naquilo que ele tinha mais facilidade para passar para o público, e muitas das vezes falando ali das empresas que ele fechava eventualmente parcerias para falar. No meu caso, eu fechei parcerias também, mas eu falava de o meio de pagamento como um ecossistema no todo, né? De forma que falava de empresas que sequer eu conhecia quem era o diretor, etc e tal, mas também falava de empresas parceiras, trazendo
eu não sei se isenção ou o que, mas de certa forma trazendo um panorama mais completo sobre o que eu achava do mercado, né? E esse é o ponto, né? Ali eu creio que o meu papel de pessoa que falava do meio de pagamento, né, foi cumprido. Porém, as pessoas, como gostam da forma como eu apresento, né, cobram que eu continue falando sobre meios de pagamentos, etc e tal. E como eu parei há um bom tempo de fazer vídeos, então eu estou retornando aqui neste vídeo para poder dizer que do tempo que eu parei de gravar vídeos até agora, muita coisa aconteceu, né? E eu perdi aí boas oportunidades de trazer vídeos excelentes para vocês, comentando esses assuntos. E inclusive eu estou com uma listinha aqui que eu pretendo fazer comentários sobre os vídeos que eu não fiz. Olha só que gozado, né? Então eu vou começar aqui e vou falar de coisas que eu deveria ter falado, né? Para que você entenda qual que é a minha linha de geração de conteúdo e sobre o que eu gosto de falar aqui no canal, né? Vamos lá no primeiro tópico, né? GetNet desvincula do Santander e abre capital. Isso aconteceu há bastante tempo atrás, mas era uma boa oportunidade de se fazer um vídeo. Na época eu não fiz. E o que aconteceu, né? A GetNet, como ela era uma empresa comprada pelo Santander, ela praticamente era uma adquirente de bancão. Só que isso estava engessando a empresa porque ela não podia sair por algumas direções ali que fugia daquilo que era a direção apontada pelo banco. Então, eles preferiram tirar a empresa do Banco Santander. Isso não mexia no balanço da empresa, já vista que o Santander, a GetNet dentro do Santander, isso não estava precificado nas ações do Santander, então a GetNet era, digamos assim, entre aspas, um bônus, né? Assim que eles tiraram a GetNet do Santander, a empresa mostrou o seu valor, né? E eles abriram o capital da empresa, né, na Bolsa de Valores, na B3, com ADRs, que são títulos que representam ações da empresa sendo negociados em uma bolsa americana, né? O contrário aconteceu com outras empresas que eu vou falar mais adiante, mas esse foi o caso da GetNet. Porém, esse período de lá para cá foi um período ruim para as empresas que abriram capital em bolsa, especificamente pela razão do crédito que está mais escasso, né? Taxas de juros mais altas, e isso impacta muito forte as empresas de meios de pagamentos, que é um outro tema que também é relevante para a questão de você entender a questão de meios de pagamentos e por que taxas de juros de cartões de crédito e de débito no Brasil são altas, né? Mas vamos deixar para uma próxima. No caso, a GetNet abriu capital e tal, foi um sucesso no lançamento, etc e tal, só que o desempenho das ações ficou aquém do esperado. E a GetNet, nesse ano, final do ano passado, ela encerrou o capital na Bolsa, né? Acho que tem fases de finalização, mas enfim, ela já entrou e já saiu da Bolsa como se fosse assim uma labareda de fogo, né? Passou rapidinho e viu, não gostou e saiu, tá certo? Outro assunto, PagSeguro compra o Wirecard. O Wirecard era uma startup alemã, né, que era do setor dos meios de pagamentos, e aqui no Brasil ela comprou uma startup chamada Moip, que é do setor dos pagamentos, mais especificamente voltada ao público que tinha e-commerce, que tinha site de vendas e etc. Não era muito questão de máquina de cartões. Porém, a empresa lançou também a sua máquina de cartões e creio que deve ter atendido aquela base de clientes que ela já tinha nos sistemas de lojas virtuais, né? Uma vez que o Wirecard passou por questões muito complicadas na Europa, né? Teve denúncias de fraude, de maquiagem de balanço e outras coisas muito complicadas, que inclusive isso está num documentário que está disponível na Netflix, né? Como a operação do Brasil era uma operação verdadeira, que faturava de fato, tinha clientes como tem até hoje, né? Ao sair do Brasil, a Wirecard vende essa operação e quem compra a operação da Wirecard Brasil é a PagSeguro, né? Não verifiquei isso hoje na internet, mas pelo menos até as últimas vezes que eu verifiquei isso, a operação da Moip Wirecard Brasil ainda era uma operação em separado da PagSeguro.
na questão de time de atendimento, da operação e etc. Eu não sei como que isso funciona na parte interna, mas pelo menos aparentemente nas suas redes sociais, etc e tal, cada uma está aí no seu quadrado, tá certo? E assim é até a última vez que eu visitei, não sei como que está hoje, mas bola para frente, né? Vamos seguir aí. Vale dizer que a Wirecard Brasil, a Moip, é uma empresa que não tem ligação nenhuma com as questões levantadas no documentário da Netflix, né? Inclusive eu assisti e não há nenhuma citação no que toca a questão dessa filial do Brasil, tá certo? Outro ponto importante também que daria para gerar conteúdos interessantes para vocês, né? A Stone Pagamentos foca na TON, no serviço de pagamento, e mira as pessoas físicas, né? Se você acompanha o canal, você sabe que a gente trouxe informações sobre a chegada da Stone no mercado, etc e tal, e ela até hoje é focada no cliente pessoa jurídica que fature dos 15 mil reais para cima ali, né? Porém, um mercado muito vasto, inclusive pavimentado por empresas como Zeta, o PagSeguro e outras mais aí no segmento das pessoas físicas, né, dos pequenininhos, formiguinhas, dos MEIs, etc., abriu espaço para que a TON pudesse também avançar nesse mercado e a TON veio com força nesse segmento, né? Vale dizer hoje que se você pesquisar máquinas de cartão na internet, a TON com certeza vai aparecer nas suas pesquisas aí de forma muito massiva, tá certo? E isso abriu um flanco grande no grupo que controla a Estônia, de forma que a TON hoje é uma das empresas mais populares no que diz respeito a meio de pagamento, especialmente para os pequenos, micro e médios empreendedores aí, tá certo? Tem uma gama grande de máquinas, assim como tem também a PagSeguro, a Cielo e outras empresas que apostam grande nesse mercado. E, ao que parece, a TON veio para ficar mesmo e está competindo muito forte, tá certo? Essa era uma outra pauta bastante importante. E há uma outra pauta também que eu gostaria de ter feito vídeo, não fiz na ocasião, né? A entrada de BDRs na Bolsa Brasileira de Stone, PagSeguro e Nubank, né? Eu tinha dito anteriormente que GetNet abriu ações na Bolsa Brasileira e colocou títulos que representam essas ações nas bolsas americanas, né? No caso de Nubank, PagSeguro e Stone é o contrário. Há pouco tempo atrás, essas empresas abriram capital na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? A Estônia Nubank abriu na Bolsa de Tecnologia e a PagSeguro abriu numa outra bolsa que me falha o nome agora, mas vamos seguir com o vídeo, né? Porque o vídeo não terá cortes. Aí o que aconteceu? Depois de um tempo de lançar essas ações lá, né, com grandes investidores, captações gigantescas, né, elas, para dar acesso ao investidor brasileiro a poder investir nessas empresas, elas lançaram no Brasil os BDRs, que são títulos que representam essas ações que estão sendo negociadas nas bolsas estrangeiras e que dão acesso a você que quer investir nessas empresas aqui no Brasil, comprando esses títulos, e assim você vira um acionista da empresa, meio que por tabela, mas vira ali um acionista da empresa, né? Isso aconteceu com essas empresas e, ao contrário de GetNet, que fechou o capital totalmente, no caso de Nubank, o capital continua aberto na bolsa americana, porém eles encerraram a abertura de capital deles aqui na bolsa brasileira, né? Isso tem vários fatores, né? Um deles é o quê? O desempenho de todas essas ações do setor de pagamentos, ele ficou muito aquém do esperado e também por questão do que está apontando o mercado nesse momento, né? E isso complicou bastante e no caso de Nubank, eu creio que a saída deles é um fator de economia, né, de dinheiro, de recursos, de tempo, de pessoal, porque uma vez que essas ações sendo negociadas aqui não estão tendo aquele desempenho esperado, é muito custoso para eles manter um time, manter toda a questão regulatória para poder ter essas ações disponíveis lá.
e não colheu os frutos desejados. Então eles encerraram por aqui. PagSeguro, até a última vez que eu pesquisei ainda continuava, e a Stone também. A gente não sabe até quando, mas todas essas empresas viram amargar aí o valor das suas ações sendo negociadas nas bolsas de valores, tá certo? E pulando para outro assunto que linka Nubank também, é no caso de Nubank e Tom Pagamentos, que essas duas empresas, elas apresentaram dentro de suas plataformas as tecnologias de pagamento que utilizam o celular como um meio de pagamento, como uma máquina de cartão, onde a pessoa pode receber pagamentos de alguém que precisa fazer um pagamento e está do outro lado ali do balcão, tá certo? Isso foi mais uma tecnologia. É novidade no Brasil, mas não é novidade no resto do mundo, porém, fica valendo aqui como empresas que apostaram em tecnologias diferentes, botando um chega para lá nos famigerados POS, né, nas máquinas de cartões, né? Apesar disso, as máquinas de cartões continuam muito forte ainda, mesmo apesar do Pix, mas, ao que parece, o meio de pagamento por meio de POS parece estar com os dias contados, né? A gente não sabe até quando. Vamos ver mais capítulos desse filme aí da maquininha de cartão tradicional para ver até onde chega. E quem sabe futuramente a gente pode fazer um conteúdo nessa linha, né? Se você achar interessante isso, coloca nos comentários aí, não só esse, mas outros temas também, para que a gente possa pensar em gerar um conteúdo nessa linha para vocês, tá certo? Outra coisa, outro tema, né? PagSeguro como provedora de tecnologia para adquirentes, né? Como você sabe, a PagSeguro ela já foi uma subadquirente, né? Ela já usou tecnologia de várias adquirentes aí, mas depois de um tempo ela se tornou adquirente e hoje ela é uma provedora de solução de meio de pagamento para que outras startups que queiram empreender no setor possam usufruir dessa tecnologia e entregar para os clientes finais lá uma solução que inclusive tem taxas competitivas, que inclusive compete com a própria PagSeguro, só para você entender a dinâmica e o perfil novo que a PagSeguro vem adotando por aí. E inclusive vale dizer também que a PagSeguro, depois do pós-pandemia e o sucesso do PagBank, né, a conta digital pelo celular, o aplicativo que oferece muita coisa ali, ele passou a ser alvo de toda a atenção da PagSeguro, de modo que o número de clientes que baixaram o aplicativo e usam, né, os usuários ativos, superou o número de pessoas que têm as máquinas de cartões da PagSeguro. Então, fica difícil hoje até desvincular o PagBank do PagSeguro. No entanto, a máquina de cartão PagSeguro, eu diria que ela está falando uma língua e o aplicativo PagBank está falando uma língua um pouco diferente para clientes diferentes dentro da mesma empresa, né? Então, é isso, as empresas estão apostando em coisas diferentes, tentando pegar clientes diferentes, porque daqui para frente não dá mais para ter um nicho específico e apostar 100% das fichas naquilo ali, porque o mercado hoje está cada vez mais dinâmico e o caso do aplicativo, ele traz um ponto muito positivo para PagSeguro, né, para o grupo PagSeguro no caso, porque por meio dele as pessoas passam a se bancarizar e parte dessas pessoas também aportam recursos por meio da ferramenta de investimentos do aplicativo. No que isso ajuda? A cada CDB que as pessoas fazem dentro da PagSeguro, colocam seu dinheiro lá, a PagSeguro remunera a uma taxa específica lá, a cada real que entra e fica parado lá, é R$1 a menos que a PagSeguro precisa ir ao mercado buscar para poder bancar a antecipação de recebíveis dos clientes que fazem as transações com as máquinas de cartões, né? Só para pontuar você, a PagSeguro, ela tem várias datas, vários prazos de repasses de pagamento, sendo que o mais dinâmico é aquele que você faz a transação e recebe o saldo na hora. E para bancar isso, precisa ter dinheiro em cash na hora para poder fazer esse repasse, né? PagSeguro foca em PagBank, seria um outro tema aqui, mas a gente já discorreu sobre ele, então vamos falar sobre a Infinity Pay, né? Que se descola de CloudWalk aí,
que agora é uma unicórnio, né? Unicórnio é uma denominação para startups que valem mais de US$ 1 bilhão, né? E a Infinity Pay, ela já nasceu com vida própria, bebendo de tudo aquilo que a CloudWalk oferecia, né? CloudWalk era uma empresa provedora de serviço de adquirência para várias empresas aí, tecnologia que atende o segmento financeiro, né? E a Infinity Pay é uma empresa muito conectada com a questão de tecnologia para oferecer facilidades aos clientes, né? Ela faz o seu lançamento, que inclusive a gente falou dela em vídeos aqui, né? Onde eu falei de maquininha Darth Vader, alguma coisa assim. E depois dali eu não falei mais, mas a empresa evoluiu. Ela trouxe uma proximidade para quem baixava o aplicativo, a questão de criptomoedas. Tem algo nessa linha que eu não sei definir para vocês aqui exatamente, porque eu não pesquisei para fazer esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo de bate-pronto aqui, onde eu tenho alguns temas que eu anotei de lembrança minha aqui, tá certo? Mas na onde que está a importância da Infinity Pay? Taxas boas para um número razoável de bandeiras, né, que não é grande, mas trata-se de mais de 95% das bandeiras que transacionam, o volume de transação de mercado, tá certo? E agora a Infinity Pay vai atender o cliente pessoa física, né? No seu lançamento, que era para pessoa física e jurídica, muita pessoa física entrou, depois eles interromperam o atendimento para novas pessoas físicas, né? E passou a atender só o PJ, e agora eles estão abrindo espaço para que você que tenha o seu CPF queira comprar uma máquina deles possa ter acesso à solução que eles oferecem, né? E outro tema importante, taxas de juros impactam startups, né? Impactam por dois lados. Se a startup for de pagamentos, ela impacta pelo lado dos investidores, que preferindo não correr risco e colher taxas de juros investindo em títulos de renda fixa, por exemplo, que vai ter um retorno garantido, não tão grande, mas é garantido. Isso faz parte dos investidores preferir essa tranquilidade de ter uma remuneração menor, mas que não tenha risco nenhum, e isso acaba tirando um pouco do capital que vai investir nessas startups, né? E a outra questão é a questão do preço do dinheiro, que fica muito mais caro para essas empresas fazer captação de recursos no mercado para poder suprir as necessidades de antecipação de recebíveis, né? Como exemplo, a gente tem várias empresas aí, eu não vou citar nenhum nome aqui, que não quero de alguma forma prejudicar essa ou aquela empresa, né? Porque essa informação pode ser interpretada de duas formas. Mas a gente já tem no Brasil o que é uma novidade, que são os FIDCs, né? A sigla FIDCs, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, que tem a finalidade de captar recursos e tem como garantia recebíveis de empresas que de alguma forma apresentam uma carteira de recebíveis. Então, muitas startups do setor de meios de pagamentos, vendo a escassez de crédito e não pode interromper as antecipações de recebíveis, né? Porque isso precisa ter um fluxo constante, todo dia tem gente transacionando e tal, e quer receber, e se não recebe, dá problema, né? Ela recorre à captação de recursos via esses FIDCs, e esses recursos são usados para suprir essa necessidade de crédito, e esse foi um dos caminhos que algumas empresas escolheu para poder dar vazão aí a essa atenção que precisa ser dada constantemente à base de clientes que usa a empresa para fazer as transações, tá certo? E esse é um tópico importante que daria um vídeo interessante também. E tem um outro assunto aqui que talvez não tenha sido discutido no Brasil, exceto em alguns sites especializados no segmento de startups, né? Que são as startups de pagamentos, na denominação, aí vocês vão me perdoar aqui a leitura, né? Buy Now, Pay Later. Eu creio que seja isso. Em português significa compre agora e pague depois. Lá fora, Europa, Estados Unidos, Austrália, tem várias startups nesse segmento, especialmente as fintechs, que têm crescido, especialmente nesse setor de pagamentos, que funciona da seguinte forma: quero comprar um tênis, estou sem dinheiro, eu entro no site, faço a compra do tênis, e na hora de fazer o pagamento, se a startup que vai fazer a transação é uma Buy Now, Pay Later,
ela me dá condição de fazer esse pagamento depois. Se eu sei que essa empresa é a provedora de pagamentos daquele site, eu tenho condições de comprar esse tênis lá mesmo sem ter crédito nenhum, e aí o site realiza a venda dele e eu tenho que resolver a minha questão de pagamentos junto a essa fintech, essa startup, nesse sistema de compre antes e pague depois, né? No Brasil, a gente tem, eu vou colocar muitas aspas nisso aqui, um arremedo do que seria o Pay Now, Pay Later, do compre antes, pague depois, que seria o mercado crédito. É uma vertente que creio que, por questões de implementação para eles, é mais fácil colocar isso à disposição e testar esse mercado, porque aí você tem duas vertentes aí nesse esquema, né? Você tem o mercado de crédito sendo impulsionado, trazendo receitas para a empresa, e você tem também a questão de atrair um tipo de público que eventualmente não teria cartão de crédito, que é para poder fazer essas transações. E dentro do sistema Mercado Livre, você tem uma espécie de um score ali dentro que vai dizer se você pode ou não comprar e pagar depois, e ali é determinada a quantidade de parcelas, valor final que vai ficar a transação e tudo mais. É o mais próximo que a gente tem dessa denominação de fintech, desse segmento que lá fora tem tido valuations bilionários. A gente tem unicórnios lá nesse setor, né? E a gente poderia falar disso, é um conteúdo interessante, né? E o outro é a questão de aridez de capital para startups, né? A aridez, está faltando dinheiro para as startups, né? Eu já até comentei antes, a escassez de crédito, né? Vale dizer que não dá para poder investir em startups o tempo todo, tem que ter muita grana se você é investidor, porque você vai investir em várias startups, você não tem dinheiro saindo do nada, tem que sair de algum lugar. Então, na medida que os investidores investem em startups, precisa deixar essas startups gerar valor, ser vendidas, que é o famoso exit, né? Quando a empresa faz o exit, é que ela, parte daqueles investidores que entraram no início, eles acabam saindo, e na medida que há aquela venda da startup ou que ela se expõe à bolsa de valores que entra muito capital, essas pessoas têm o retorno do valor aportado ali, em muitas vezes até do valor investido, né? Vale dizer que o que se fala no mercado é na questão de 10 para 1, de cada 10 startups, uma ou duas é que realmente vai dar retorno, e esse retorno dessa uma ou duas startups tem que ser o suficiente para o investidor continuar investindo em demais startups, impulsionando o mercado de tecnologia e por aí vai, né? E você tem esse fator dessa questão da aridez de crédito, e você tem no Brasil um fator a mais, que é a questão das taxas de juros que estão muito altas, e isso faz com que aquele investidor que está temeroso com o segmento de startups, que eventualmente investiria ou até que já tenha investido, possa pensar em investir na renda fixa e poder ter um retorno, apesar de não tão grande, comparado com os retornos que startups que bombam dá, mas que esse retorno é garantido. Então isso coloca as startups numa situação muito complicada, porque na medida em que o capital dessas startups começa a secar, elas não têm de onde tirar dinheiro para poder continuar a jornada de crescimento, haja vista que nem toda startup que é grande, ou a maioria delas, né, que é grande, tem lucratividade, né? Exemplo de Uber, Nubank, outras empresas aí que têm uma base de clientes enorme e até hoje não são lucrativas, né? Claro que isso que eu estou falando mereceria mais atenção, eu falar mais sobre isso, mas é um assunto que alongaria demais o vídeo, que já está aí com quase meia hora, né? Tá certo? E isso nos remete a outro assunto envolvendo startups também, que são as startups unicórnio e as startups camelo. As startups unicórnio, que é aquele ser mitológico que não existe, né? Que são, ele denomina empresas que têm um valuation, ou seja, que foram avaliadas em valor financeiro em mais de $1 bilhão, né? Essas empresas, normalmente elas apresentam uma base de clientes muito grande, mas não necessariamente faturam ou dão lucro, né? Até faturam, mas não dá lucro. Elas precisam constantemente de ter
investidores aportando recursos ali. Tá? O que acontece é que se o recurso seca, a startup não tem para onde seguir. Inclusive tem um belo exemplo que aconteceu no começo desse ano, final do ano passado, que foi uma startup que secou os recursos e no dia seguinte a empresa teve que fechar as portas. Não vou citar nome aqui para não trazer nenhuma complicação aqui. E você tem as startups unicórnios, você tem as startups camelo, que são aquelas startups mais resilientes em relação a todas as questões envolvendo mão de obra, mercado, base de clientes, que não estão tão suscetíveis à dependência de investimentos novos para elas continuarem na sua jornada e aumentar sua base de clientes, aumentar faturamento e etc. Né? No entanto, essas startups mais resilientes, elas às vezes não têm aquele valuation enorme, né? Aqueles valores milionários de valor de mercado, mas elas são resilientes, elas aguentam passar por esses períodos que a gente vive de crise financeira, de escassez de recursos, de crédito caro e etc. Né? Então, no caso do investidor que eventualmente investiria numa unicórnio da vida aí, talvez esse investidor avalie investir numa startup camelo, que por mais que ela demore mais a crescer, a ganhar valuations estratosféricos, ela consiga sobreviver às intempéries do mercado como um todo, tá certo? Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe like no vídeo, clique no sino para receber notificações de eventual conteúdo que a gente gerar por aqui e deixe nos comentários do vídeo alguma palavra das que a gente citou aqui nesse vídeo para mim ver se você de fato acompanhou esse conteúdo, tá certo? É isso. Comente sobre o que você gostaria que a gente falasse por aqui. Não é nenhuma promessa, mas posso fazer um compilado ou de repente escolher um tema que seja mais quente para que a gente possa discutir em um vídeo por aqui e trazer conteúdos novos para vocês, tá certo? Fico por aqui, um grande abraço para vocês e até uma próxima. Valeu!